buenos días. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy está con nosotros Pastor Adelson y su esposa Úrsula. Que Dios les bendiga mucho. Sean bienvenidos, hermanos. Feliz de estar aqui essa manhã. Estamos felices esta mañana. Eu tenho certeza Estoy seguro que grandes coisas que grandes o cosas Senhor fará essa manhã. el Señor hará esta mañana. Se você estiver com a sua mente alerta Si estuviera con su mente abierta e seu coração y su corazón también, receptivo que pueda recibir a ouvir a palavra de Deus, al escuchar la palabra de Dios. eu tenho certeza, Estoy seguro, muita certeza, estoy bien seguro que você sairá daqui que vas a salir de aquí com a sua mente con tu mente e seu corpo y tu cuerpo prontos listos para viver para vivir novo tempo un nuevo tiempo de grandes coisas de grandes que o cosas Senhor que el Señor quer falar com você quiere hablar contigo essa manhã. esa mañana. Mas não só adianta, Pero no, eso no adelanta. eu necessito Yo necesito que de você verdad, ouça essa palavra que tú escuches esa palabra e comece y empieces a exercê-la na sua a vida. practicarla en tu vida. E aí sim, Ahí sí você vai conseguir desfrutar vas a conseguir disfrutar de planos de los planes que o Senhor que el Señor tem para sua vida. tiene para tu vida. Vamos caminhar comigo? ¿Vamos a caminar conmigo? Está disposto? ¿Está listo? Fique de pé então, por favor. Póngase parado, por favor. Abra sua Bíblia Abra su Biblia. em Provérbios 22, Proverbios 6. 22:6. Proverbios 22:6. Ah, como eu queria falar espanhol. Como me gustaría hablar español. Muito lindo a língua de vocês. Es muy linda esa lengua, la lengua de ustedes. Quem achou, diga amém. Quien encontró, diga amén. E diz assim: Así dice: eduque a criança eduque el niño, no caminho em que deve andar, enseñe al niño el camino que deba caminar, e até o fim da sua vida y hasta el final de su vida não se desviará dele. no se alejará de él. Pai, Padre, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, te agradeço por essa manhã, te agradezco esa mañana, por essa oportunidade, por esa oportunidad, e que a tua palavra y que tu palabra possa ser pueda ser destino el destino para a vida dos meus irmãos. para la vida de mis hermanos. Que não seja apenas Que no sea um solamente culto, una reunión, mas que seja também uma reunião pero que sea también esa reunión que chaves en llaves do mundo espiritual en el mundo espiritual possam abrir portas puedan abrir puertas na mente en la mente dos teus filhos, de tus hijos, para que o movimentar do Senhor para que el movimentar del Señor venha sobre a vida deles venga sobre nuestras e vidas as suas atitudes y sus actitudes depois desse culto después de esa reunión possam ser puedan ser constantes em constantes seu dia a dia, en sus vidas, para que sobrenatural de Deus para que el sobrenatural de Dios possa ser revelado pueda ser revelado na sua vida, en las vidas debaixo da glória bajo de tu gloria e do favor de Deus. y el favor de Dios. Amém. Amén. Pode se assentar. Pueden sentarse. Quando eu estava vindo essa manhã, Cuando venía para aquí esa mañana, Deus já tinha me dito Dios ya me había hablado que eu iria ministrar essa palavra. que iba a ministrar esa palabra, Os 5 princípios los 5 principios para um novo tempo para un nuevo tiempo na sua vida. en tu vida. Eu não sei você, Yo no sé cuánto a ti, se você já teve si ya tuviste essa visão esa visión de muitas pessoas na igreja de muchas personas en la iglesia andando caminando em várias áreas da sua en vida varias áreas de su vida e outras pessoas y não. otras personas. E quando eu entrei na igreja, Y cuando yo empecé en la iglesia, há 26 anos atrás, hace 26 años atrás, atrás, eu tinha muita dúvida yo tenía muchas dudas de ver pessoas de ver personas prosperando e outras não. y otras no. Pessoas tendo uma vida bem-sucedida Personas teniendo una vida muy buena em várias áreas en varias formas e outras não. y otras no. E eu comecei a contestar a Y yo Deus. empecé a pensar, Se todos nós que estamos aqui essa manhã y si todos nosotros que estamos aquí esta somos mañana filhos de Deus, somos hijos de Dios, por que ¿por qué o Senhor el Señor coloca na mesa de uns pone en la mesa de unos boas coisas buenas cosas e outras pessoas y otras personas estão sempre sofrendo dentro da están igreja? siempre sufriendo en la iglesia? O Senhor é um pai Tú eres nuestro Padre. ruim, Es un Padre malo, porque uns você o abençoa porque a unos usted bendice e outros não. y a otros no. Por que isso acontece? ¿Por qué eso pasa? Foi quando eu comecei a estudar Ya empecé a estudiar e a entender y a entender por que algumas pessoas porque algunas personas dentro da igreja adentro de la iglesia são abençoadas son bendecidas e outras não. y otras no.
O problema El problema não estava no Senhor. no estaba con O Dios. problema estava em nós, El problema está en nosotros. em nossas atitudes, Em nossas atitudes, em nossos hábitos, em nossos em hábitos, nossas en mudanças. nuestros cambios. Esse é o poder da palavra de Es el Deus. poder de la palabra de Dios. Nos melhorar. Hacernos mejores. E se a gente não obedece à palavra, Y si no obedecemos la palabra, continuamos pessoas vamos a seguir personas de qualquer jeito. de cualquier forma. Mas quando obedecemos a palavra, Pero cuando obedecemos la palabra, a sua palavra su palabra começa a ser empieza a ser lâmpada para os meus pés lámpara para mis pies e luz para minha y vida. luz para mi camino. Mas se eu não obedeço, Pero si no obedezco, essa palavra se fecha esa palabra se cierra e ela se torna escuridão. y se torna Mas quando eu oscura. obedeço, Pero cuando obedezco, ela se abre ella se abre e ela começa a me guiar y empieza a guiarme para uns planos divinos para los planes de Dios que o céu tem para mim. que el cielo tiene para mí. Então o que eu vou ministrar hoje Entonces lo que eu voy a são ministrar 5 hoy princípios son 5 principios judaicos de los judíos para um novo tempo para un nuevo tiempo na sua vida. en tu vida. Essa manhã, Esa mañana, alguém aqui conhece um judeu pobre? ¿alguien aquí conoce a un judío pobre? Não vai conhecer. No vas a conocer. Por quê? ¿Por qué? Desde criança, Desde niño, esses 5 esos princípios 5 principios são ensinados son enseñados a um filho de um a judeu. un hijo de judío. E eu consegui compreender Y yo entendí porque esse povo, porque ese pueblo, aonde chega, ¿dónde llegan? são prósperos. Son Aonde eles bendecidos. colocam as plantas dos pés, ¿Dónde ponen los pies? são abençoados. Son bendecidos. Porque eles obedecem Porque obedecen a palavra de la Deus palabra de Dios e esses 5 y princípios esos 5 principios que eu vou ministrar que los voy a enseñar. essa manhã para Essa sua vida. manhã. E eu espero Y espero que você saia desse culto que salga de esa reunión querendo queriendo viver vivir e também y también ensinar os teus filhos enseñar a tus hijos esses 5 esos princípios 5 principios para um novo tempo para un nuevo tiempo na sua vida. en tu vida. Número 1, Número 1, aí pode ler para eles então excelencia en todo lo que haces. Excelente en todo lo que haces. Proverbios 22, 29. Usted consegue, você conhece. ¿Usted conoce a alguien que hace bien su trabajo con cuidado y perfección? En poco tiempo su valor será reconocido y él será llamado para trabajar con el rey. Compreendeu? ¿Entendiste? Você conhece. ¿Usted conoce? Essa manhã, En esa mañana, traz a vassoura para mim. ¿dónde está la escoba? Ah, tá aqui? Ah, tá aqui, ok. Você conhece ¿Tú conoces alguém a alguien essa manhã esa mañana que está sentado nessas que cadeiras, está sentada en esas sillas, que faz o seu trabalho que hace bien su trabajo com cuidado con cuidado e perfeição? perfección? Uma pergunta: Una pregunta: em pouco tempo, en poco tiempo o seu valor su valor será reconhecido será reconocido e essa pessoa y esa persona será chamada será llamada para trabalhar. para con trabajar reyes. con los reyes. E foi aí Y fue ahí que eu entendi. que entendí. Estenda suas mãos. Extienda sus manos. A bênção La bendición foi depositada fue puesta sobre você, sobre ti, sobre mim, sobre mí, sobre todos. sobre todos. Mas eu vou te ensinar essa manhã Pero te voy a enseñar esa como mañana entender cómo entender que a prosperidade que la prosperidad está sobre as mãos está sobre las de manos todos os seres de humanos. todos los seres humanos. Excelência Excelencia em tudo que en faz. todo lo que hace. Quando você vê essa vassoura, Cuando ves esa escoba, você enxerga uma vassoura, tú ves una o escoba que você enxerga? y lo que ves. Eu enxergo Yo veo uma oportunidade una oportunidad de crescimento, de crescimiento, de evolução. de evoluir, Eu não evolucionar. entendo No entiendo que é só um trabalho. que es solamente un trabajo. É a oportunidade Es la oportunidad que eu tenho que yo tengo de crescer de crecer aonde Deus me colocou. donde Dios me ha puesto. Eu posso pegar essa vassoura Puedo agarrar esa escoba quando a gente pede alguém para varrer a y cuando igreja. pedimos para alguien barrer, E limpiar essa la pessoa iglesia, e essa pessoa vir y esa persona viene com mau humor, sin voluntad, sin ganas, fazendo de qualquer jeito, haciendo de cualquier forma, xingando hablando mal, esses irmãos Esses irmãos que sujam a igreja, que ensucian la iglesia, os irmãos endemoniados, esos llenos de demonios, os irmãos chatos. los hermanos se hinchan. Nossa, Ei. que raiva que eu tô aqui. Qué rabia que estoy con eso. Mas vou limpar assim Pero mesmo. voy a limpiar de cualquier forma. Agora tem pessoas Ahora hay personas que vai pegar essa que vassoura agarran esa escoba e vai entender y va a entender que esta que esta é uma promoção es una de eu promoción mostrar
de eu mostrar quem verdadeiramente eu que em sou. verdade eu sou. E eu vou pegar essa E vassoura empiezo a e agarrar vou a agradecer escoba a Deus. e vou agradecer a Deus. Deus, obrigado por limpar esse chão. Gracias por limpiar essa Eu quero iglesia. fazer com tanta Quero excelência hacer lo mejor que que a minha puedo. igreja, meu pastor vai Que ficar mi muito iglesia, feliz. mi iglesia van a, Oh, mi pastor Deus, van a quedar feliz, obrigado mi por Dios. essa oportunidade. Gracias por essa oportunidade. Obrigado, Gracias. porque tudo aquilo Porque todo que eu colocar as minhas mãos, que ponga mis manos, eu vou fazer com excelência. Voy a hacer con Não excelência. importa para quem quiser, No importa a para quem sea, quer que seja. para quem lo está haciendo. Eu quero fazer com excelência. Quero ser com excelência. E aí nós conectamos E aí conectamos isso isso com a palavra de Deus. com a palavra de Deus. Os olhos do Senhor Los ojos del estão Señor sobre a terra, están sobre la tierra, observando observando os bons los buenos e os y maus. los malos. Então, tudo aquilo Entonces todo que você fizer com que excelência, vas a hacer con excelencia vai chegar o tempo va a llegar un tiempo em que Deus en que Dios vai promover a sua mão de va a obra promover tu trabajo e vai te colocar y te va a poner para trabalhar para trabajar com reis. con reyes. Quer trabalhar com reis? ¿Quiere trabajar con reyes? Tudo aquilo que você colocar suas mãos Todo lo hoje, que ponga sus manos hoy, faça com excelência. haga con excelencia. Limpe com excelência. Limpie con excelencia. Você arruma um cabelo? Arrumas el pelo, Arruma com excelência. hágalo con excelencia. Você faz uma unha? Hace una uña, Faça com excelência. haga con excelencia. Você é um pedreiro? Eres un Faça albañil, com excelência. haga con excelencia. E no tempo certo, Y en el tiempo correcto, Deus vai te colocar Dios te va a poner perante reis. junto con Reis reyes. vão querer Van a a querer sua mão de obra. tu trabajo. Você não conhece o Brasil, Tú no conoces Brasil, mas eu moro em Belo Horizonte. pero yo vivo en Belo Horizonte. Da minha casa De mi casa a uma cidade a vizinha una ciudad cerca são 40 quilômetros. son 40 kilómetros, como 30 millas. Minha esposa Mi esposa vai até essa cidade va hasta esa ciudad e volta. y vuelve Média más o menos 60 milhas, 100 quilômetros, não é isso? 60 millas, como É, 100 kilómetros, ida e volta. indo y volviendo. E eu comecei a brigar com a minha Y yo esposa. empecé a retar a mi esposa. Por que ir tão longe? ¿Por qué ir tan lejos? Para arrumar uma sobrancelha? Para hacer las Sobrancelhas. cejas. Está louca? ¿Está loca? Gasta o que mais? Gasta mais de gasolina ¿Gasta más con gasolina do que para arrumar a que sobrancelha. para hacer las cejas? Por que não faz isso aqui perto de casa? ¿Por qué no hace eso cerca de casa? Foi quando eu entendi. Y cuando entendí, A minha esposa disse para mim: mi esposa me dijo, ela faz com tanta excelência ella hace con tanta excelencia que vale a pena que vale la pena eu gastar esse dinheiro yo gastar ese para me ese fazer a dinero sobrancelha para hacer las cejas em um lugar en un lugar que me atende da forma que eu quero. que me atiende la forma que quiero. Conseguiu compreender? ¿Conseguiste comprender? Não importa. No importa. Deus não trabalha com geografia. Dios no trabaja con geografía. Ele movimenta a terra Él movimenta la tierra para levar clientes para llevar clientes para quem trabalha com para quien excelência. trabaja con Se excelencia. você trabalha com Si tú excelência, trabajas con excelencia, Deus vai abrir grandiosas Dios va a portas abrir grandes puertas para você. para ti. Você pode trabalhar dentro de um porão Tú puedes trabajar en un basement que ele movimenta o céu que él movimenta el cielo para enviar as pessoas para enviar à personas procura do seu trabalho. buscando tu trabajo. Então eu comecei a entender Entonces empecé a entender por que Deus prospera por alguns qué Dios prospera a algunos e outros não. y no otros. Porque Deus gosta de prosperar Porque le gusta prosperar quem trabalha com el excelência. que trabaja con Gente excelencia. lambona Hay personas que son terribles não tem oportunidade. y no tienen oportunidad. Você lembra quando José ¿Te acuerdas con José? chegou Llegó na casa de en la Potifar? casa de Potifar. Ele chegou como escravo Él llegó como esclavo e em pouco tempo y en poco tiempo José era governador. José estaba gobernando todo A ahí. casa de Potifar. La casa de Potifar. Potifar entregou a chave da casa Entregó dele. la llave de la Y casa disse de para él, ele, y dijo para él: Tome conta da minha casa, cuide de mi casa, porque eu nunca vi ninguém, porque nunca vi a nadie, nunca vi um escravo nunca conocí un esclavo fazer com tanta excelência hacer con tan excelencia como você fez. lo que tú haces. E a partir de hoje, Y a partir de hoy, você deixa de ser tú escravo dejas de ser esclavo e agora governa y ahora gobierna a minha casa. mi casa. José, José, mesmo indo para o presídio, mismo siendo preso, foi solicitado fue solicitado para tomar conta da cadeia, para cuidar del cárcel, porque o carcereiro porque el carcelero entendeu entendió que ele era um menino organizado que él era una persona e organizada tudo que ele y fazia, todo lo que hacía, ele fazia com excelência. hacía con excelencia. Então eu descobri Entonces descubrí porque um judeu prospera por onde qué ele un chega, judío prospera hoy. aonde ele põe as mãos, Donde ponen las manos, ele deixa a marca él deja la marca da de excelência. la excelencia. Aleluya. Olha para suas mãos agora. Mire para sus manos ahora. A minha prosperidade Mi prosperidad está aqui. está aquí. Tudo aquilo Todo aquello que eu colocar as minhas que mãos a ponga partir mis de manos hoje para hacer, a partir de hoy, vai ser com va excelência. a ser con excelencia. Segundo princípio, Segundo principio, acompanhe comigo. acompaña conmigo. Pode ler, pastor. Tener un buen nombre. Proverbios 22:1.
Vale más tener un buen nombre de que muchas riquezas, o ser estimado es mejor que la riqueza y el oro. Compreendeu? ¿Comprendiste? Salomão entendeu. Salomón O entendió que abre porta que abre puerta. não é ter o bolso cheio de No dinheiro, es tu bolsillo lleno de mas, dinero, mas sim pero sí ter um bom nome, tener un buen nombre, uma boa marca, una buena marca registrada registrada em você. en ti. O nosso histórico Nuestro histórico vai mostrar va a mostrar no decorrer da nossa vida que por nuestra vida, quem nós somos. ¿quién somos? Quem nós somos. ¿Quién somos? E é por isso que eu li no começo. Y es por eso que leí en el inicio, Ensine a criança que enseñe al niño no caminho que deve andar. en el camino que tiene que andar, Agora que ela é pequena, que está no teu ahora colo. que es pequeño. Por quê? Porque Até o fim da hasta sua el fin vida. de su vida Nunca vai esquecer nunca va a olvidar dos de ensinamentos las que enseñanzas você deu. que tú diste. Quer um filho honesto? ¿Quieres un hijo honesto? Você precisa de mostrar para ele que Necesitas você é mostrar honesto. que tú eres honesto. Quer um filho pontual? ¿Quieres un hijo puntual? Você tem que ensinar ele a ser Tú tienes pontual. que enseñar a ser Você é puntual. um espelho para ele. Eres un espejo para él. Quer um filho ¿Quieres un hijo que tenha valores? que tenga valores? Você é que dá os valores para ele. Tú que enseñas los valores. É como uma corrida de bastão. Es como una carrera de bastón. Eu, como pai, Yo como padre entrego o meu legado entrego mi legado para o meu filho. para mi hijo. E tudo aquilo que eu ensinar ele Y agora todo lo que enseña él ahorita é o que ele vai ser no es futuro. lo que él va a hacer al futuro. Então, pai de um judeu, Entonces el padre de judío ele ensina o filho desde pequeno enseña al hijo desde pagar as pequeño contas em dias. pagar las cuentas, Ser um homem honesto. día, ser honesto. Tudo que ele se compromete, Todo lo que comprometes, ele cumpre. cumple. Ele é bom de horário. Es bueno cumplir horarios. Ele marca de vir limpar a igreja. Dice que viene a limpiar la iglesia Ele chega no horário y certo. llega en la hora. Ele vem trabalhar. Él viene a trabajar, Ele chega no horário certo. chega no horário. Sai mais tarde. sale más tarde E sempre y siempre está prestando um serviço está haciendo un de servicio de qualidade. calidad. É tudo que fala. Todo lo que habla, Cumpre. cumple. E vai chegar um tempo Y va a llegar un tiempo que vai ficar estampado que va a quedar mostrado aquí na sua testa. en la frente. As pessoas já vão olhar para Las você personas van a mirar a ti e vão dizer: y van a decir, tudo que marca cumpre. todo lo que dice cumple. Tudo que se compromete faz. Todo lo que compromete se lo hace. É uma pessoa honesta. Es una persona Se honesta. pegar emprestado, paga. Si agarra prestado, lo paga. Não dá cano em ninguém. No deja a nadie mal. Salomão entendeu Salomón entendió que o bom nome que el buen nombre abre portas. abre puertas. As pessoas Las personas gostam de mexer les gusta com trabajar pessoas que marcam con personas que marcan e y cumprem. cumplen. Ninguém gosta de mexer Nadie le gusta com trabajar pessoas enroladas. con personas que no la hacen bien. Então eu comecei a entender Entonces entendí por que alguns filhos na igreja por qué unos quedan en la iglesia, recebiam grandes funções recibían buenas cosas e outros, y otros, o pastor, el pastor não tinha coragem no tenía coraje nem de dar a porta da igreja de hacer nada en la puerta de la para ele iglesia, tomar conta, ni cuidar de nada, porque ele não tinha compromisso porque no tenía compromiso com nada que ele se con comprometia. nada que hacía. Eu tinha uma tia, Yo tenía una tía 3 filhos que tenía 3 hijos e os primos mais enrolados da família. y los peores primos de la familia. E um belo dia Y un día ela me perguntou: ella me preguntó, por que esses meninos são assim? ¿por qué mis Leva hijos eles son para a así? igreja. Llévalos a la iglesia. Jesus pode transformar eles. Jesús los puede transformar. Eu falei: pode sim, Y le tia. dijo, sí, mi tía, seguro. Mas o problema Pero el problema é que a matriz es que la matriz precisa de ser consertada. necesita ser arreglada. A senhora lembra ¿Usted te acuerdas que a senhora adorava comprar roupas de cama dos vendedores que passavam pela rua? que le gustaba comprar las cosas que los vendedores pasaban en la calle vendiendo? E ela: sim, Ella, lembro. sí, me acuerdo. Mas a senhora lembra também Pero usted se acuerda también quando eles voltavam para cuando receber ellos venían a cobrar, e a senhora escondia atrás do muro tú te escondías atrás del muro e falava com meus primos: y hablaba con mis hijos. fala com eles Diga que que eu não tô aqui não. no estoy aquí. E hoje Y hoy día eles repetem isso. ellos repiten igual. Por que isso aconteceu? ¿Por qué eso pasa? Porque eles aprenderam isso com a senhora. Porque aprendieron eso contigo. Eles aprenderam a não ter um bom nome. Aprendieron a no tener un buen Eles nombre. aprenderam a ser enrolados. Aprendieron a ser malas Eles personas. aprenderam a dar o calote. Aprendieron a hacer cosas malas, Então a um no nome. pagar. As pessoas precisam de olhar para você. Las personas necesitan mirar a ti. É uma pessoa simples, Es una persona sencilla, mas compromissada. pero tiene compromiso. Tudo que fala Todo cumpre. lo que hace cumple. E no dia que ela não pode Y en cumprir, el día que no puede cumplir, ela me liga avisando: me llama hablando. não vou poder No me voy a poder comprometer. ir
Por mas eso y eso. por causa disso, Pero por causa de eso, de eso, de eso. e você Y tú mantém o seu nome mantienes tu nombre na lista en la lista das pessoas de las desejadas, personas buenas deseadas. porque você tem compromisso Porque tienes em compromiso. tudo aquilo que se compromete. Compromiso en todo lo que hablas. Terceiro, Tercer, aprenda a ser direccionado. Proverbios 15:22. Quien piensa que puede vencer en la vida solo va a fracasar totalmente. Quien procura ayuda y pide consejos será bien sucedido. o Provérbios já disse tudo. El proverbio ese ya dice todo. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? ¿Quieres ser una persona bien Eu sucedida? aprendi de novo. Eu aprendo com isso. Yo aprendo con eso. Um filho de um judeu Un hijo de un judío não toma decisões no toma decisiones sem procurar ajuda. sin procurar ayuda. Um mentor El mentor para mentorear ele, va a mentorear para a él. ajudar, Le va a ayudar, dar direção. dar dirección. Em Israel, Y en Israel, quando um ancião con un anciano completa 50 anos de cumple idade, 50 años de edad, ele vai para as praças él va a públicas la playa, a las plazas, e ele fica sentado nas praças y él públicas. queda sentado en la plaza. E os jovens Y los jóvenes procuram os les anciões procuran los para ancianos buscar conselhos, para buscar consejos, para buscar direcionamentos. para buscar dirección. Olha, eu quero abrir uma empresa. Quiero abrir una empresa. Como eu faço? ¿Cómo hago? Eu quero abrir uma oficina Quiero mecânica. abrir una oficina mecánica. Você pode me instruir? ¿Me puedes enseñar? Porque eu tenho pouco dinheiro Porque tengo poco e dinero. eu quero investir esse dinheiro e não quero Quiero perder. invertir ese dinero, no E eu quiero perder. preciso Y necesito de uma instrução de instrucción de alguém de alguien que já venceu esse que caminho. ha vencido ese camino. Você pode me instruir? ¿Me puedes enseñar? E os anciões estão Y los ali ancianos para ensinar están os ahí mais jovens para enseñar a los más jóvenes a vencerem. a vencer. Sabe qual é o problema ¿Sabe cuál es el problema da igreja? de la iglesia? Que queremos fazer tudo, Que queremos hacer todo, mas esquecemos de pero nos entender olvidamos que algumas pessoas que algunas personas já caminharam à nossa ya frente. caminaron delante de E essas nosotros. pessoas Y esas personas podem ser instruções para a nossa nos pueden vida, instruir, mas nós não temos a facilidade, às vezes, pero a veces no tenemos la de facilidad procurar ajuda. de buscar ayuda. Pastor, me aconselha. Sí, pastor, me dé consejos. Pastor, me instrua. Pastor, me enseñe. Eu quero tomar essa decisão. Quiero tomar esa O decisión. que você acha? ¿Qué te parece? Olha o que a Bíblia está Mira afirmando. lo que la Biblia dice. Quem pensa que pode vencer na vida El que sozinho piensa que puede vencer solo vai fracassar. va a fracasar. Mas quem procura Pero ajuda el que procura ayuda e pede y conselhos pide consejos será bem sucedido. será bien sucedido. Instrução. Instrucción. Eu tinha uma jovem no meu culto Había una muchacha en la reunión en la iglesia e ela queria casar com um amigo meu da escola, y ella quería casarse con un amigo mío de la escuela. mas não gostava de trabalhar. Pero él no le gustaba trabajar. Era um preguiçoso. Era perezoso. E eu a chamei. Y yo la llamé Não case, y le dije, no te cases. vai arrumar um problema, Te vas a conseguir un problema. porque é um sem vergonha e preguiçoso Porque él es perezoso, sin vergüenza. e não gosta de trabalhar. Y no le gusta trabajar. Você vai arrumar problemas. Te vas a entrar en un problema. Mas ela desobediente, Pero ella me desobedeció. bateu a mão no peito. Batió la mano en el pecho. O Espírito Santo Él dijo, el que Espíritu me Santo direcionou. me enseñó. E eu falei, Y ok. yo le dije, ok. Eu e minha esposa Yo y mi esposa fizemos o casamento dos dois. hicimos el casamiento, casamos los A dos. escolha foi dela. Ella eligió. Eu quis direcioná-la. Yo quise darle Eu quis dirección. instruí-la, Yo quise instruir. dizendo que ele não gostava de Y trabalhar. hablando que a él no le gustaba trabajar. 3 meses depois, 3 meses después, ele larga ela él la dejó e assume outra mulher. y estuvo con otra muchacha. E ela vem para a Y igreja, ella viene a la iglesia chorando. llorando. Pastor, Pastor, por favor, por favor. o diabo levantou lá em El casa. diablo se levantó en mi casa. Eu falei, Y mentira. le dije, no, mentira. O diabo estava de férias El diablo estaba de no vacaciones. dia que você escolheu En el ele, día que elegiste este casar porque con eu él. te avisei Porque te avisé para não fazer. para no hacerlo. Agora o problema é todo Ahora seu. el problema es todo A tuyo. escolha é sua. Tú elegiste. Eu quis direcionar Yo te você. quise dar la Eu dirección. quis instruir você. Quise enseñarte. Eu quis fazer com que você não fizesse essa besteira. Quise hacer con que no hicieras ese problema. Porque eu já conhecia o histórico Porque dele. yo ya conocía la historia del muchacho. Mas você, por sua conta e risco, Pero por tu cuenta y riesgo, não quis ouvir no quisiste escuchar um direcionamento. el direccionamiento. E quem não ouve Y conselhos quien no escucha consejos vai acabar se va a terminar dançando na vida. con problemas en la vida. Um filho de um judeu
Un hijo de un judío nunca tomaria uma decisão nunca tomaría una sem decisión buscar conselho e sin direcionamento. buscar consejo de un anciano. Você quer ser bem-sucedido? ¿Quieres ser bien Você sucedido? precisa de alguém para te mentorear, Necesitas de alguien para enseñarte, para te instruir. para instruirte. A palavra de Deus diz La palabra de Dios que dice, na multidão en la de multitud muitos de conselhos muchos consejos, você encontrará sabedoria. encuentra sabiduría. Vai encontrar Va a sabedoria. encontrar sabiduría. É por isso que a palavra de Deus diz que um ferro com outro ferro se afia. Por eso la palabra dice que el hierro con hierro se afilan. As pessoas Las personas que Deus colocou no nosso que lado Dios puso a la são par para de nos nosotros afiar. son para afilarnos. Várias decisões Varias decisiones que eu tomei que yo he tomado e caí no meio do caminho y caí en el camino por não ter ouvido a minha por esposa. no haber escuchado a mi esposa. A instrução estava dentro da La minha casa, instrucción estaba ahí en mi casa, mas eu não obedeci pero yo no obedecí. por achar que eu era o homem da casa, Yo pensé que yo era el que eu hombre de la tomava todas casa, as que decisões, yo tomaba todas las decisiones. quebrei a cara várias vezes Tuve problemas varias veces porque não quis ouvir a instrução porque dela. no quise escuchar la instrucción de mi esposa. Ela é psicóloga Ella es psicóloga e ela estuda comportamento y ella estudia comportamientos. e várias vezes Y varias veces ela me alertou: ella me ha não hablado, anda com essa pessoa. no camines con esa Essa persona. pessoa vai te trazer problema. Essa pessoa te vai Essa trazer pessoa problemas. tem problema nessa área Esa de tiene caráter. problema con carácter de esa forma. Você vai se estrepar. Te vas a dar, va a dar problema. Mas eu, Pero yo, machão, el macho, não quis dar ouvido à minha no esposa. quise escuchar a mi esposa. E várias vezes Y varias veces eu preciso de entender yo necesito entender que ela tem capacidade nessa que área. ella tiene capacidad E en se esa Deus a área. colocou do meu lado, Y Dios la puso a mi par. ela tem a função Ella tiene la función de me direcionar de direccionarme e de me instruir y instruirme. em áreas que eu não tenho Hay capacidade. áreas que yo no tengo capacidad. Então nós precisamos de entender isso, Entonces necesitamos entender que existem eso, pessoas que hay personas que vão ter mais capacidade que van a tener más do que capacidad eu e do que de você. que yo y tú. E Deus vai colocar essas Y pessoas Dios va a poner esas para nos personas instruir, para ayudarnos, para não cairmos na para frente. enseñarnos, para que no caigamos adelante. Você quer ser uma pessoa abençoada? ¿Quieres ser una persona bendecida? Sim ou não? ¿Sí o no? Levante suas mãos. Levante su mano Eu preciso de ser. y diga, yo necesito ser, Eu preciso de aprender. necesito aprender Ser direcionado. a ser direccionado. Quarto, Lo cuarto, número 4, aprenda a ser corregido. Proverbios 13:18. Quien rechaza la corrección acabará pobre y en una desgracia, pero el que acepta reprensión es bem-sucedido. respetado. Compreendeu? ¿Entendiste? Quem rejeita correção El que rechaza corrección acabará va a acabar pobre na desgraça. pobre y desgraciado. Mas quem aceita a repreensão Pero quien acepta reprensión será respeitado, será respetado, será bem-sucedido. será bien sucedido. Se você corrigir Si corriges um judeu, un judío, ele vai abaixar a cabeça él va a bajar la cabeza e vai dizer: y va a decir, me ensina, me enseñe, porque nunca mais porque nunca más eu vou errar nessa área. yo voy a errar en esa área. E eu compreendi Y comprendí por que tem pessoas porque hay personas na igreja en la iglesia que caminham todos os dias que caminan todos los días muito à frente muy adelante de muitas pessoas, de muchas personas porque elas aceitam a correção. porque aceptan la A corrección. correção La corrección faz você te hace caminhar longe, caminar lejos. porque ela te conserta, Ella te arregla, ela te alinha, te pone ela en te línea. coloca na direção certa. Te põe na Quando você direção. vem para o caminho errado, Cuando vienes para a un correção camino mal, te ajusta para la o caminho corrección certo. te pone el camino Aí você correcto. erra de novo Y ahí te equivocas otra e vez. a correção te Y empurra la corrección te empurra para a direção certa para la dirección correcta que Deus tem para sua vida. que Dios ha Mas puesto se en tu você vida. não gosta de ouvir Pero no correção, te gusta você ser vai, corregido, você vai ser uma pessoa vulnerável. vas a ser vulnerable, Você vai acabar vas a terminar longe lejos da visão de la visión daquilo que Deus tem para de sua lo que vida. Dios ha puesto en tu vida. Quantos aqui ¿Cuántos aquí já deixou de ouvir um conselho ou já deixou de ouvir uma repreensão ya do pai? dejaron de oír una reprensión o un consejo E lá na frente, y adelante você colocou a mão na cabeça. pusiste la mano en la cabeza Eu deveria ter ouvido y meu dijo, pai. oh, yo debería haber escuchado? E a Bíblia está afirmando: Y la Biblia dice, filhos rebeldes hijos rebeldes, que não ouvem o pai, que no escuche el padre, que não ouvem a mãe, no escuche la madre, a sua vida será uma derrota. su vida será una derrota. E se você não ouve Y si no escuchas o pai que está no céu, el Padre que está en el cielo, a palavra de la Deus, palabra de Dios, pior será eso será peor a sua vida. en tu vida.
Guarda uma coisa. Guarde algo. Procure pessoas. Procure personas Procure igreja en tu iglesia que te dê destino. que te dé dirección. A igreja é lugar de destino. La iglesia es lugar de dirección. Essa igreja Esa iglesia é lugar de es destino. lugar de dirección. Quando eu ouço a palavra, Yo escucho la palabra, ela me confronta. ella me confronta. Mesmo que eu volte para casa Mismo que vuelva a mi casa triste, triste, mas aquela palavra pero aquella palabra está me me direcionando está ao direccionando caminho a qual Deus a un camino que Dios que eu prossigo. quiere que siga. Mas se eu sou um crente Pero si soy un cristiano rebelde, rebelde, que até gosta de vir na igreja, que le gusta venir a la iglesia, mas não gosta de obedecer a palavra, pero no le gusta obedecer la eu palabra, passo a ser yo paso a ser um filho rebelde, un hijo rebelde, um filho pródigo, un hijo pródigo, que escolhe viver a vida, que elige vivir la vida, mas que anda em desgraça. pero anda en desgracia. Que tipo de filho você é hoje? ¿Qué clase de hijo eres hoy? O filho que obedece, Hijo que obedece, que vive as aventuras da que vida, vive las aventuras de la vida, mas fora do propósito. pero fuera del propósito. Ou o filho O el hijo que corre para os braços do pai, que corre para los brazos del Padre, que apanha do pai, que es corregido por el que Padre, é exortado pelo pai, que es exhortado por el Padre, mas que é melhorado pelo pai. pero queda mejor por el Padre. Então você pode escolher dois caminhos: Puedes elegir dos caminos: o caminho livre que você quer viver, el camino libre que quieres vivir ou o caminho de obedecer. o el camino de obedecer. Então, quando Deus coloca pessoas Cuando Dios pone personas no nosso caminho en nuestro camino para nos corrigir, para corregirnos, um pastor un pastor para nos exortar, que nos é o exhorta, próprio Deus o el propio Dios querendo te colocar na linha, que quiere ponerte en línea, colocar na rota ponerte en ruta, original en la original que Deus sonha para que você. Dios ha soñado para ti. Mas muitas das vezes, Pero muchas veces, quando nós somos corrigidos dentro da igreja, cuando somos corregidos en la iglesia, qualquer que seja o lugar que donde estamos, sea que estuviéramos, ficamos de biquinho. quedamos con lo poquito así. Não vou mais na igreja. No me voy a volver a la O iglesia. pastor me xingou. El pastor me habló mal. Você precisa de pessoas Usted necesita personas que te disciplinam. que te disciplinan. Quem te disciplina Quien te disciplina quer ver o seu bem. quiere verte Quem bien. te chama atenção Que te llama la atención quer que você prossiga quiere que tú prosigas no caminho en el camino de bênção que o céu tem para sua de vida. bendición que el cielo tiene Filhos para ti. rebeldes, Hijos rebeldes saiam da casa de Deus. salen de la casa de Vão Dios, desfrutar das plenitudes da terra, van a disfrutar lo bueno de la tierra, mas estão fora pero están lejos do propósito del propósito original que Deus tem original que Dios tiene para sua vida. para tu vida. Quando aquele filho foi embora, Cuando ese hijo vaya, eu acredito, yo creo, com certeza, seguro, que ele queria viver sozinho. que él quería vivir solo. Já estava cansado de ficar Ya obedecendo. estaba cansado de obedecer E ele falou: agora eu quero viver a minha y vida. dijo, quiero vivir mi vida. De repente estava cansado Quizás estuviera cansado de obedecer regra, de obedecer de reglas, obedecer as direções do de Pai. obedecer direcciones del Padre. E todos nós sabemos o final dessa Todos história. sabemos el fin de la historia. Agora você escolhe Ahora usted elige se quer ter um pai todo dia si quiere tener un padre todos los días te corrigindo, corrigiéndote, mas te mantendo na linha pero original. manteniéndote en la línea Original. original. Ou O entonces você escolhe usted elige ir embora irse e viver uma vida y vivir una vida desgraçada. desgraciada. Quarto, Número 4. quinto, El número 5, é o que eu mais gosto. el que me gusta más. ¿Por qué? Sea generoso. Proverbios 11:24. Algunas personas gastan con generosidad y quedan cada vez más ricas. Otras son económicas por demasiado y acaban quedándose cada vez más pobres. Algumas pessoas Algunas personas gastam com generosidade gastan con generosidad e ficam cada vez mais ricas. y se quedan cada vez más ricos. Outras são Otras son pão duras demais económicas por demasiado e acabam ficando y acaban quedándose cada vez cada vez mais pobres. más pobres. Existe um princípio de Deus Hay un principio de Dios para abençoar você. para bendecir a ti. Esse foi um dos versículos Ese fue uno de los versículos que eu mais compreendi que más entendí e que eu mais vivi. y que más viví. Eu via Yo veía pessoas entrando na igreja, pero no entrando pobres, en la pobres, iglesia, pobres, pobres, muy pobres, mas em pouco tempo pero en poco tiempo eu comecei a enxergar empecé a ver um derramar de Deus na vida un deles. derramar de Dios en la vida de ellos. E vi também Y vi también pessoas entrando na igreja personas entrando en la Pobres. iglesia, pobres e continuam y siguiendo pobres. pobres. E eu comecei a perguntar Y para Deus: empecé a preguntar a Dios, por que o Senhor faz isso? ¿por qué tú haces eso? Por que tu faz isso? ¿Por qué haces eso, Señor?
Se todos estamos na Si igreja, todos estamos na igreja, por que o senhor está abençoando aquela e aquela não? ¿por qué usted bendice aquella y aquella otro no? Por que aquele outro a vida foi mudada e esse não? ¿Por qué a vida de aquel foi cambiada y de ese aquí no? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que tem filhos Que privilegiados? tem hijos predilectos. E aí eu comecei a entender Y entendí que ele não tem filhos que prediletos. Él no tiene hijos predilectos. Ele abençoa Él bendice quem respeita quien respecta e obedece y obedece princípios. principios. E o princípio que ele deixou Y el principio que Él dejó para abençoar, para bendecir, seja qualquer um sea cualquier uno que entrar pelas que portas entre por las puertas e esas traz os seus y dízimos trae sus diezmos e as suas y sus ofertas, ofrendas, ele abriria Él va a abrir as janelas dos las céus ventanas del cielo e derramaria y derramar bênçãos sem medidas. bendición sin medida. Então eu comecei a entender Entonces empecé a que entender era só derramado que era solamente derramado em quem obedecia. a quien obedecía, E aqueles que continuavam y los sentados que seguían sentados e não y obedeciam, no obedecían continuava do mesmo seguían de la jeito. misma forma. Se você quer viver Si quieres vivir um sobrenatural de Deus sobrenatural de Dios nessa área, en esa área, você precisa de entender necesitas entender que existe só um mecanismo que hay solamente una para forma Deus abrir as janelas dos para céus. Deus abrir las ventanas del É cielo. você, a partir de hoje, Es a partir de hoy entender entender que o caminho da sua que bênção el camino de tu bendición está na sua atitude, está en tu actitud, está aí na sua confiança está en tu confianza de que a sua semente de que tu semilla transformará transformará em um milharal imenso, en un campo grandísimo, muito grande, muy grande, de grandes coisas que o Senhor de grandes cosas que quer el fazer Señor na sua vida. va a hacer en tu vida. Não existe outra forma. No hay otra forma. Pode orar o dia inteiro, Puede orar todo el pode día, jejuar o dia inteiro, puede ayunar todo pode el día, fazer campanha. puede hacer campañas. O princípio El principio para a bênção de para Deus la bendición de Dios é a sua semente. es tu semilla. Ele disse que abençoaria Él você dijo que te iba a com a bendecir sua semente. con tu semilla. Não importa o No tamanho, importa el tamaño, importa é a sua semente, importa tu a semilla, sua tu fidelidade. fidelidad. 2 Coríntios 9:6. 2 Corintios 9:6. Se eu planto pouco, Si sembro poco, eu vou colher pouco. voy a recoger poco. Mas se eu planto muito, Si sembro mucho, muito eu vou colher. voy a recoger A mucho. lei da semeadura. La ley de la sembradura. Não importa a quantidade, No importa la cantidad, porque porque a multiplicação la multiplicación pertence a Ele. pertenece a O Él. que Ele precisa Lo que Él necesita é do seu ato de fé. es tu acto de fe. É quando você planta Cuando siembras 3 grãos de milho, 3 granos de maíz, nasce um pé, nace un pie com 3, 4 con espigas, 3, 4, com milhões de grãos. con varios centenas de granos. É assim que Deus quer fazer. Así es lo que Dios quiere A hacer. sua pequena Y su fidelidade pequeña fidelidad vai transformar em multidão. va a transformar en multitud. A palavra de Deus diz que os seus celeiros La palabra de Dios dice que se encherão, tus almacenes van Se a llenar. encherão. Te va a llenar. se encherão, Te va a llenar. se encherão. Te va a llenar. E você vai ter para dar para o vizinho. Vas a tener para dar al vecino. Até quando você vai ficar sentado aqui nessa cadeira ¿Hasta cuándo te vas a quedar sentado en e não esa vai silla entender esse y no princípio? va a entender ese Só principio? existe esse princípio Solo ese para principio Deus mudar a sua para história. Dios cambiar tu historia. Então eu comecei a entender Entonces empecé a que a entender vontade de Deus que a voluntad de Dios é abençoar todos, es bendecir a todos, é encher a mesa de todos, es llenar la é mesa de prosperar a todos, todos. es prosperar a todos. Mas ele não pode ferir Pero princípios, él no puede herir los principios, porque o princípio, porque el principio trazei traer o dízimo el diezmo à casa do a la tesouro. casa del É a tesoro. sua Es tu confiança confianza que a sua semente en que tu semilla será prosperada por será ele. prosperada. E se você não for Y si no fueres uma pessoa fiel una persona fiel aos seus dízimos, en sus diezmos, você vai mendigar o pão vas a mendigar el pan, a vida inteira. vas a pedir el pan toda la vida. Agora, se você obedecer, Ahora, si obedeceres, a palavra de Deus te garante la palabra de Dios te garantiza que o justo, que el justo, que o fiel, que es fiel, nunca, nunca, entende? entienda, Nunca nunca você vai depender vas a necesitar de ninguém, de nadie, a não ser da mão sino solamente la mano poderosa do céu, poderosa del cielo, guardando a sua casa, guardando tu casa, guardando a sua família. guardando tu familia. É por isso que eu falo Por eso hablo que a mulher sábia, que a la mujer sabia, eu não falo, nem a Bíblia, la Biblia dice, que a mulher sábia la mujer sabia edifica a casa. levanta y edifica su casa. Vocês, mulheres, Ustedes, mujeres, quando falta o dinheiro em casa, cuando falte dinero en casa, quem mais sofre? ¿quién sufre más? Você e as crianças. Tú y los niños, Sim ou não? ¿no es cierto? O marido sai e se vira. El marido sale y hace algo.
Mas a mulher é que sofre, pero la mujer que sufre, porque ela não tem aquilo que ela queria dar para os filhos. porque ella no tiene lo que le gustaría dar a los hijos. Então a mulher sábia Pero una mujer sabia ensina o marido, enseña al marido, a el semear. esposo, a sembrar, porque se o marido semeia, porque el esposo siembra, se a casa semeia, si la casa siembra, todos são abençoados. todos son Mas se a bendecidos. casa é infiel, Pero si la casa es infiel, a casa é em ruína la casa en todas não se tem arruina, dinheiro no tiene para dinero cumprir as necessidades que para seu filho. cumplir las necesidades E vocês sofrem. tú sufres. Eu sei porque eu falo. Yo sé porque hablo. Se eu Si yo deixo de cumprir os meus compromissos, dejo de cumplir mis con compromisos con el cielo, minha esposa sofre com mi meu filho esposa dentro de sufre y casa. mis hijos. Porque falta as Me coisas. faltan las cosas. Mas a nossa semente Pero nuestra semilla garante vitória garantiza victoria para as nossas vidas. en nuestras vidas. Porque a palavra de Deus Porque la palabra de Dios me garante me garantiza que nós que nosotros não vamos mendigar. no vamos o a pão. pedir el pan, Nós vamos ter vamos a para tener emprestar, para dar y para prestar dar e y abençoar. bendecir. Eu queria orar por você essa Me manhã. gustaría orar por ti ese día. Queria que você ficasse de pé. Me gustaría que pusieras de pie. Pastor, essa palavra falou comigo. Pastor, esa palabra habló conmigo. Eu preciso de melhorar. Necesito mejorar. Eu entendi Entendí que existem situações que hay situaciones que não têm andado na minha vida. que no ha funcionado en mi vida. A culpa não é de Deus. La culpa no es de Dios. A culpa não é das pessoas. La culpa no es de las personas. A culpa é minha. La culpa es mía. Eu preciso Yo necesito de mudar os meus hábitos cambiar mis para hábitos que eu entre para que entre na direção en certa. la dirección correcta. Porque se eu estiver na direção Que si correta, estoy en la dirección correcta, eu sou beneficiado. yo soy Mas beneficiado. se eu estou fora da Si palavra, estoy fuera de la palabra, eu deixo yo dejo de usufruir de aprovechar das promessas de las promesas que a palavra de Deus de tem la para mim. palabra de Dios en mi vida. Então eu preciso sair daqui hoje. Necesito salir de aquí hoy. Tudo que eu colocar as minhas mãos, Todo lo que ponga en mis manos, eu vou fazer com voy a excelência. hacerlo con excelencia. Eu, a partir de hoje, A partir de hoy, vou ter um bom nome. voy a tener un buen nombre. Tudo que eu me comprometer, eu vou cumprir. Todo que hable, lo voy a cumplir. Eu vou aprender a ser direcionado. Voy a aprender a ser direccionado. Eu preciso de ter alguém para me direcionar e me Necesito de alguien mentorear. que me direccione. E eu preciso de aprender a ser Y corrigido. necesito aprender a ser corregido. Quem está me corrigindo Quien me corrige quer o meu melhor. quiere que yo me quede mejor. E eu preciso de entender Y necesito entender que as minhas sementes que mis semillas vão mudar a história van a cambiar la historia da minha família de mi familia e da minha geração. y de mi generación. Se essa palavra serviu para Si você, esa palabra sirvió para ti, pastor, algum desses princípios pastor, algo de eso serve para mim. sirve para mí. Eu quero ser melhor Yo quiero ser mejor em en 2022. 2022. Vem até a frente, eu Venga quero aquí orar adelante, por você. por favor, y quiero orar por ti. Eu quero orar por você. Essa Quero orar palavra por ti. serve para mim. Esa palabra me alcanzó. Eu quero mudar. Quiero cambiar. Eu quero tomar decisões esse ano. Quiero tomar decisiones ese año. Não precisa de ficar com vergonha. No necesito tener vergüenza Porque quando vamos para frente, porque venimos adelante. estamos sendo humildes a Deus, Estamos siendo humildes con Dios, dizendo para Ele: diciéndole, eu quero melhorar, yo quiero ser mejor, eu quero evoluir yo quiero crecer e eu quero orar abençoando a sua y vida, quiero orar bendiciendo tu vida, pedindo a Deus que te dê força. pidiendo a Dios que te dé fuerza. Porque quando eu estou pregando essa Porque palavra, yo estoy predicando esa quando palabra. eu escrevi esse livro, Cuando escribí ese eu libro, estava escrevendo ele para mim. yo lo escribí para mí. Eu estava sendo confrontado Yo estaba siendo para confrontado que áreas na minha vida fossem en melhoradas. partes de mi vida para ser mejores. E eu me submeti a Deus. Y me sometí a Dios. E todos os dias Y todos los días eu tenho tentado melhorar, yo he intentado mejorar. principalmente Principalmente em ser direcionado. en ser direccionado. Principalmente. Principalmente. Alguns aqui eu já estava muito bem, Algunos aquí yo ya estaba bien. mas 2 eu estava muito Pero ruim. dos de esos yo estaba mal. Então, quando eu estou pregando, Cuando estoy predicando, eu estou precisando também de estoy todos os necesitando también ser melhorado pelo ser céu. corregido y Não, mejorado por não Dios. existe dono da razão aqui. No hay dueño de la razón. Existe um cristão como Hay você, un cristiano como tú carente de que melhoria. necesita mejorar. Então, quando nós entendemos que Quando precisamos de ser Que melhorados, necesitamos mejorar. nós nos colocamos na mão do oleiro. Nos poníamos en las manos Mas del- quando continuamos del- sentados no de Deus. mesmo lugar, Podemos quedar sentados en el mismo achamos lugar. que não precisamos de ser mudados. Pensamos que no necesitamos cambiar. Eu estou te chamando aqui para Te frente, estoy llamando aquí adelante para você se recolocar na mão do oleiro para que pongas en la mano del e dizer para ele: Señor y decir a Él, me molda de novo, cambia mi forma, me quebra de novo, québrame, mas me faz um vaso pero hazme pronto
alguien listo para receber para recibir as direções las direcciones e as bênçãos y las que o bendiciones Senhor tem para mim. que el Señor tiene a mi Se vida. você compreendeu, Si comprendiste, venha até a frente, eu quero orar venga por aquí você. adelante, quiero orar por ti. Quem vai fazer essa oração ¿Quién va a hacer esa oración? não sou eu, No soy yo, é o pastor da es el igreja. pastor de la iglesia, Porque o pastor da igreja porque el pastor de la é iglesia que tem autoridade sobre a es igreja. el que tiene la autoridad sobre E a la iglesia. oração de um justo, Y la oración de un justo, a oração do seu pastor, la oración de tu pastor tem muita eficácia sobre a sua es muy vida. eficaz en tu vida. E principalmente Principalmente quando você toma a decisão cuando toma decisión de vir até a de frente. venir adelante. Essa oração Esa oración tem eficácia. tiene eficacia. Chaves Las llaves estão sendo destravadas aqui que son hoje. abiertas. A única coisa que Deus La necessita única cosa que Dios é de você necesita se colocar na es brecha que te pongas en lugar e dizer: y decir, eu quero mudar. yo quiero cambiar. Feche os teus olhos. Cierra sus ojos. Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor. Te agradecemos mucho por tu palabra, por tu enseñanza. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios que quiere que quedémonos mejor. Padre Santo, te pido, Señor, ayúdanos a no solamente escuchar esa palabra y guardar esa palabra y practicar esa palabra. Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos, que esa palabra pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos poner en práctica lo que fue enseñado, Señor, para que podamos tener una vida feliz, una vida próspera, una vida alegre, una vida con suceso, una vida bendecida, Señor. Te pido ayúdanos, bendícenos, Padre Santo. Te pido cuídanos, Señor, esa semana. Cuídanos, Padre Santo, que tu bendición, tu gracia pueda estar sobre nuestras manos, sobre nuestras vidas, y que tu presencia, tu gracia, tus ángeles, tu poder pueda estar con nosotros, Señor, y que podamos tener comunión contigo toda esa semana. Ayúdanos, bendícenos, bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y por siempre. Todos digan amén. Que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.